Já de volta aqui o Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. E para completar o nosso time de diretores da TV Novo Tempo, eu converso agora com o pastor que sempre foi um grande comunicador, o líder de comunicação da Igreja Adventista para o estado de São Paulo e apresentador do programa Código Aberto, Odailson Fonseca. E aí, pastor? Tudo bem, vai. Tudo bem? Privilégio estar aqui no Identidade Geral. Privilégio é todo Olha, meu. Quem diria? Quem O diria? que você me reserva aí? Tô esperando. Aguarde. Essa ficha aqui, olha, Tá bom. tem informação. Pastor, vamos lá, vamos começar leve. Vamos lá. Você foi o diretor da TV Novo Tempo de 2008 até 2013. Eu conversei com todos os outros diretores. Aliás, eles brigaram comigo porque eu usei a palavra ex-diretor. Então agora eu estou usando diretor. Uma vez diretor, sempre diretor. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período? Wagner, olha, 5 anos, a gente volta à mente, né? Quando eu falei a palavra desafio, você já esboçou um sorriso Não, aqui. porque você viveu comigo isso. Talvez o telespectador nem imagina quem te vê hoje com essa gerência tão importante de jornalismo, imaginando o Wagner chegando também para nos apoiar num período onde TV se faz com gente e nós tínhamos sonhos, mas não tínhamos gente. Então era comum você ver o apresentador ser produtor, ao mesmo tempo editor e o próprio maquiador, e a gente entrar no ar em programas ao vivo que não existiam para a coisa acontecer com uma programação mais inédita. Tudo isso aconteceu num período que eu vejo assim, pioneirismo sem dúvida, mas equipe, gente, pessoas de talento, e a gente percebe hoje o que se tornou a Novo Tempo, mas graças àquele grupo, aquele pessoal aguerrido ali, que eu digo assim, era gente comprometida com um ideal que fazia fazer televisão, mesmo que não tivesse a estrutura de televisão. Parece loucura, TV se faz com gente, se faz com equipamento, se faz com dinheiro, e de repente você tem que fazer TV com a fé e com o poder de Deus. Mas daí Deus vai trazendo gente, né? Talentos, pessoas que a gente conversava, às vezes tinha que inventar alguma coisa, pastor, mas como? Como? Deus vai nos ajudar, Wagner, vamos tentar. Vamos fazer. E a gente tentava, né? E era um momento tão feliz, porque a gente se sentia... Já me coloquei aqui na entrevista agora, gente, vê se pode uma coisa dessa. Mas a gente se sentia desbravando uma coisa ali, né, pastor? Era a produção, era a edição, era a maquiagem, era a estrutura de cenário, era o conteúdo, era o roteiro, eram os apresentadores português e espanhol, e numa salinha ali de uns 8 metros quadrados que a gente ficava os 6 apertados conversando. De uma programação que tinha uma carência de programação. Eu me lembro que eram 7 horas inéditas por semana e nós vivemos juntos essa transição para 43 horas inéditas por semana. Não, era um com o programa repetindo ao vivo para a gente poder fazer. Embora existiu todo esse pioneirismo, ele aconteceu, mas ficou um legado desse período, né, pastor? Eu acho que o que a gente tem como grade de programação estabelecida hoje no ar, essa coisa que parece um pouco mais com televisão de verdade, uma televisão aberta, e não um canal a cabo com programas ali bem organizados, isso foi um pensamento teu naquele período, né? Foi nosso, né? Eu me lembro que um dos grandes passos foi não termos um programa ao vivo. Eu me lembro quando eu cheguei, falar em programa ao vivo era falar assim, algo desesperador, era alguma coisa assim que... E a gente de repente descobriu junto que não dava para fazer toda uma produção, com pós-produção, que o telespectador não imagina o que está por trás de um programa como esse, o pré, o pós, o durante, para chegar na sua tela. E a gente descobriu que o ao vivo obrigava você a fazer na hora, sem ter que errar, com gente corajosa. E a gente começou a fazer. Eu lembro que você chegou a pegar um programa que era, eu acho, quase ao vivo diário. Mas hoje eu entendo que o ao vivo também ajudou muito a essa dinâmica. Com certeza. Empurrou todo mundo ladeira abaixo a ser flexível e inovador. E eu acho que você era muito a pessoa para ter esse momento, porque você é assim, eu sou né, movido a pastor? adrenalina, né? Você é uma pessoa que se sente confortável no ao vivo justamente por isso, pelo seu poder de comunicação, a liderança. E aí vamos entender que isso começou desde muito cedo, porque eu tenho relatos, tenho relatos Lá vem. que dizem o seguinte, que uma vez teus pais, ou a tua mãe, eu acho, chegou na tua sala do jardim da infância, e aí chegou dentro da sala, você estava em cima da mesa da professora em pé, e a maior bagunça, e você não estava lá simplesmente como mais um soldado da bagunça. Você estava organizando a bagunça. Você faz isso, você faz aquilo. Eu discordo disso, não acredito nisso. Acho que é tudo invenção da produção.
Wagner, a gente não dá para mudar o que a gente é, né? Desde criança, eu acho que essa paixão, não só pela liderança, eu acho que é pela comunicação, pela ousadia. Para mim, eu comento assim, hoje eu trabalho com um grupo assim bacana também, eu falo assim, me motiva e me desafia essa coisa do ninguém fez, é impossível. Parece que quando você é jogado nessa realidade, ela obriga você a depender de Deus e de pessoas, porque sozinho você não faz. Claro. Então você é obrigado a se agarrar num grupo e dizer, gente, vai morrer todo mundo afogado, vai todo mundo junto para a glória, mas vamos tentar, né? Eu acho que isso aí vem do berço, né? Tá na essência. É verdade. A gente hoje, imagina uma cena como essa. Hoje é o pastor Odailson, diretor de comunicação diria, né? da Igreja Adventista no estado de São Paulo, Odailson Fonseca. Agora, eu queria saber o seguinte, quem é o medonho? Meu amigo, onde você foi atrás disso? O mais engraçado... Tô ficando vermelho. O mais engraçado é o seguinte, eu lançando a pergunta pro Odailson, ele já arregala o olho, o que vai acontecer? Tô adorando. Gente, medonho era o meu apelido na 8ª série. Meu pai era o pastor da Igreja Central de Curitiba e ali tinha os mais velhos, né? Eu ali com 12, 13 anos, imagina. E tinha os rapazes dos 20 anos e eu era o filho do pastor, o caçula. E realmente eu posso confessar que era um cabelo espetado, era um jeito que incomodado. E eu não sei porquê, mas deram esse nome de medonho. E me lembro até hoje na formatura de 8ª série, eu fui orador da turma, e de repente eu falei, quando acabei o discurso, que eu achei que ia ser aquele aplauso comedido, né? Foi a igreja inteira gritando para todos os meus colegas, medonho, medonho, medonho. Aquele coro. E eu querendo sumir, eu falei assim... Fazer o quê, gente? Faz parte da vida, né? Você foi longe, Foi longe, né? E eu imagino a cena, porque, embora todo mundo te veja comunicativo, você também tem o seu lado super introspectivo, né? Wagner, você trabalhou comigo, é isso que o povo não imagina na televisão. É. Eu sou uma pessoa tímida. Se você me vê assim, conversando com pessoas desconhecidas, ou com pessoas assim, ou num ambiente desconhecido, claro, a vida vai te dando algumas experiências para você ficar um pouco mais tranquilo, se defendendo um pouco mais. Mas eu assim, na primeira impressão, as pessoas estranham, ué, pastor, de repente, é aquela pessoa do código, fala tão alegre, está aqui meio quieto. Depois eu me abro, depois eu fico tranquilo, totalmente à vontade. Mas o primeiro contato, às vezes, é um pouco assim, faz parte, né? É, a personalidade. A gente falou aqui do teu poder de comunicação, do teu poder de liderança, e hoje você é líder de comunicação, mas você tem uma história muito grande com os jovens também. Olha aí. Né? Já foi líder de jovens em algumas regiões do Brasil. Teve um devocional juvenil que você escreveu, o Volta ao Mundo em 365 dias. Foi mesmo. Inclusive, muitos adultos liam o juvenil, a meditação juvenil, ao invés da adulta, ou lia as duas, porque era muito interessante. E aí, hoje, você tem esse retorno para conversar com o público jovem, que é com o Código Aberto. Só que, talvez quem assista a Novo Tempo hoje não lembre desse teu início, as primeiras conversas com o público jovem, que foi aí, ó, vamos dar uma olhada. Tempo Jovem está de volta. Bom, nesse momento nós vamos às ruas novamente, porque existe a pergunta de um jovem que irá expor uma angústia do coração que existe em relação a esse assunto, ficar. No programa Tempo Jovem, a palavra é sua. Eu quero saber como que é esse negócio. Posso aprender? Até hoje eu me lembro, galera. O tempo é o reloginho. Tempo e jovem, segundo linguagem de Libras. Seria essa a É ideia. Libras, tempo. E dizem que isso aqui seria o jovem, né? Meu amigo, isso aí eu estava realmente no meu 3º ano de ministério. Era o pastor começando o ministério. Terceiro ano de ministério? Ano. Eu fui, a gente chama de ordenação, que é uma cerimônia de oficialização do pastorado. E antes disso eu fui como departamental de jovens do Rio Grande do Sul. E lá a gente fazia esse programa porque a TV eram menos ainda de 7 horas inéditas quando eu cheguei. E não tinha nada de programa jovem. Daí a gente fazia uma coisa assim que os câmeras estão vendo aqui. Eram 3 câmeras gravando nas suas 3 fitinhas para depois editar e com um grupo de jovens ali fazer alguma coisa. E realmente eu me lancei na cara dura aquilo ali. Você atrás disso aí, gente. E era um momento da grade onde realmente não tinha. Eu lembro que eu assistia o Tempo Jovem. Ai, o Tempo Jovem. E você adora, né? Tinha Anjos da Esperança, outro gestinho. Né? Sempre tem os gestos. Diz a lenda. Né? Foi você que inventou mesmo? Diz a lenda que o Caleb, então, não é lenda, é verdade. Não é lenda, não é lenda. Muito bem. O Odailson inventou, vai ter um gestinho ali. Agora, pastor, depois dessa experiência super embrionária para Novo Tempo e para a tua vida, aí veio o Anjos da Esperança, né, que você apresentou por muitos anos, várias transmissões ao vivo que a gente tinha. Por muito tempo você ficava horas e horas ao vivo transmitindo eventos e tal.
pode ficar calmo que não vai acontecer nada de terrível agora. Mas o que eu fiquei impressionado, pensando, é que você também se lançou para a internet nesse momento, né? Olhou e viu esse grande potencial que as redes sociais têm, e aí você criou o selfie do código, então todo dia tem o vídeo do código. E com tantas horas ao vivo nesse veículo super forte que é a televisão, um vídeo de 4 minutinhos, você atingiu 45 milhões de pessoas em 3 dias com aquele vídeo do Charlie Challenge. Isso mesmo. Wagner, são as novas gerações, né? São as novas plataformas e realmente ali eu senti o que é o viral. Foi uma única experiência, mas realmente foi um momento daquela situação onde o Brasil estava comentando, as crianças, para quem não lembra, que cruzavam o lápis e falava que tinha algum contato sobrenatural. E a gente fez um vídeo sobre aquilo. Claro que tinha já um público cativo, o selfie do código chega ali a alcançar o que é 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas por dia pelas replicações que acontecem ali no Face. Mas me surpreendeu quando de repente foi a linha subindo, e até hoje eu escuto gente que recebeu aquilo no seu smartphone. É esse poder democrático, viralizador que a internet tem, né? Ela não vai acabar com a TV, não vai acabar com a rádio, né? Mas ela chega para uma nova geração de um jeito que eu fico impressionado em ver como uma coisa viral de uma rede social para rede social, de um WhatsApp para um WhatsApp, de um smartphone para um smartphone, de repente alcança milhões de pessoas. Você não sabe o alcance. E é uma linguagem muito diferente, né? O Odailson da televisão com o Odailson da internet... É uma coisa muito diferente. Eu aprendi com alguns camaradas que trabalham comigo, outros até vieram trabalhar aqui hoje na Novo Tempo e me diziam assim, pastor, na internet esqueça muito do que o senhor aprendeu na televisão. Eu falei, como? Aquela postura. A gente aqui está aqui, preocupado, tem as câmeras, é o ambiente. Na internet é você, sem maquiagem, do jeito que você está, não faça pose, não apresente. Na internet, fale. E aquilo para mim foi um bloqueio, Wagner, mas assim, eu fui entendendo e ainda não me sinto um cara realmente dessa nova geração digital que já é internet. A gente fala para a internet, mas é impressionante os grandes fenômenos de comunicação do Brasil hoje. Os influenciadores de uma nova geração não estão nas televisões. Eles são youtubers, que são aos milhões. E você vai descobrir o que é o segredo desse cara. O segredo dele é falar do jeito que ele acorda e... Eu não vou aqui discutir o conteúdo, a profundidade do conteúdo, mas tem que tirar o chapéu para o alcance absurdo de gente que agora não tem nenhuma postura televisiva, mas a internet está dando essa vitrine para todo mundo. Né? E fazer essa transição não é tão simples, né? Porque teve todo um preparo, encarar horas de transmissão ao vivo, já ficou 4 horas ao vivo. Já fizemos, né? Loucuras boas. Loucuras boas. 4 horas segurando um ao vivo, precisa de muita técnica, precisa de muita coisa na televisão. E acontece muito problema também, acontece muito erro, né? Muito. Você lembra do pior? Não vou mostrar, não vou mostrar. Achei que já estava Eu tenho muita coisa, mas eu tô poupando o amigo aqui. Ai, Wagner. Qual foi a coisa que mais te tirou o chão? Assim, eu tô ao vivo e aconteceu isso agora. Não, as coisas mais... Eu me lembro rapidamente de umas 2 ou 3 coisas, situações, 3, bem rápidas, né? Uma foi na TV em espanhol, que eu fui para o Chile, e ali eu usei uma expressão que jamais deveria ter usado no espanhol, tentando falar o espanhol, e eu ao vivo pela TV, no Novo Tempo e rádio, e eu falei aos nossos telespectadores que eles estavam muito festivos, legais, alegres, só que eu usei um termo que em espanhol eu usei o termo caliente, e lá tem uma conotação completamente sexualizada. Eu deveria usar caloroso. Quando eu falei essa palavra, o estúdio inteiro desesperou. Você sentiu e eu aquele senti o clima e ninguém me corrigiu. Eu falei assim, o que eu falei aqui? E aí depois eu fui descobrir. Foi aquele mico em espanhol. Segundo foi quando a minha filhinha, no código aberto, no cenário ali à frente, estava com... Eu falei tanto da gravidez, no Anjos da Esperança que eu apresentava. E ela, com 6 meses, nem isso, eu ia apresentar, porque todo mundo queria saber da minha filhinha e tal. E treinamos, fizemos ali. A hora que entrou ao vivo, que o take fechou nela, ela regurgitou ao vivo. Eu me lembro até o diretor de corte, corta, ouvindo aqui no ponto eletrônico. E o terceiro, acho que o mais épico, uma situação que eu acho que você que estava comigo e Elino produzia o Anjos e a gente estava com uma conexão extra ali e de longe. O tempo, o ao vivo tem isso, né? Tem. É o tempo cronometrado. 5, 4, 3, 2, 1, tem que acabar, que vai cortar. E eu não conseguia cortar uma entrevista que era via Skype, tudo muito rudimentar. E eu realmente tentei puxar o plug do fone e naquela hora eu falei assim, olha, estamos com a conexão ruim, o áudio, e tirei o plug mesmo para parar a conexão. E eu não sabia que estava o take da minha mão naquela hora. Então aquilo ali viralizou o mundo, assim, quando viu aquilo. Eu me divirto muito quando eu vejo esse vídeo. E tem um quarto, ainda tem um quarto que eu lembro que
foi com o Arautos do Rei, Ricardo Martins, que me deu um acesso de riso, porque eu chamei o Ricardo ao vivo, era um momento que a gente às vezes não tinha a pauta tão certa. Chama o Arautos para a gente segurar um programa. Isso aí, entre tantas coisas sérias, estou falando assim, 4 situações engraçadas, mas era muito muitos improviso anos, bom, era coisa é. boa. Mas eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele e não combinamos, ele me olhou com uma cara assim, não sei de nada, pastor. E naquela hora, sabe quando você está num ambiente tenso e você ouve uma resposta, você não se prepara, e é aquele momento onde você cai na risada e não se controla. E não controlava. E eu tive que chamar o comercial, e aí todo o estúdio dando risada, a gente ao vivo, e depois a gente volta e se recompõe. Até hoje eu guardo com saudade isso, Wagner, porque era puro. Veja, todas as coisas eram coisas assim que a gente viveu de maneira muito pura, muito honesta, de ver, telespectador, estamos fazendo o que a gente pode. E a gente tinha uma frase juntos, né? Melhor errar por fazer do que não errar por nunca fazer nada. Então a gente errava às vezes, mas fazendo, insistindo, tentando entrar num ambiente desconhecido e aos erros aprendendo para os acertos, onde hoje a gente vê toda essa estrutura, né? Muito legal. Bom lembrar, viu? É muito bom lembrar, né? E eu acho interessante porque todo mundo que te conhecia pela televisão e pelo Anjos, e essa coisa muito dinâmica que era o programa Anjos da Esperança, no período que você apresentou, hoje te vem no Código Aberto e tal, tem essa visão Odailson adrenalina. É isso Não mesmo. está errada, o Odailson é adrenalina mesmo. Só que você tem esse outro lado que eu até comentei, melancólico, família, tímido. Até eu lembro que a primeira vez a Samela me mostrou um texto teu, a gente nem se conhecia pessoalmente, acho que era só pela televisão que eu te conhecia, do Pai Coruja, que você tinha no Olha blog. aí. Falei, não foi ele que escreveu, não. Não é o foi. mesmo. Não é o aquele que Dupla o cara que apresenta personalidade. não escreve um texto desse. Mas né? Você tem esse Momentos momento. melancólicos. E tem um momento que você é realmente muito família, a gente vê isso pelas redes sociais, tá Alice, essa filhona que tá sempre pendurada no pescoço do pai, que sustenta com maior orgulho e tudo mais. E tem uma história muito bonita que eu fiquei sabendo, eu nem conhecia. A sua mãe, no ano passado, né? Recentemente, acho que faz uns 2 anos, ela teve um problema, ela descobriu um câncer de mama. E vocês tiveram uma luta muito profunda como família para que ela vencesse essa luta. E quando ela foi descobrir o resultado do exame, você está em São Paulo, ela em Curitiba, então você pegou o avião, quando ela saiu do consultório do médico, ela não sabia que você estava lá, e ela recebeu o resultado, sabia que ia passar por essa luta, por esse momento tão difícil, quando ela abriu a porta, o filho dela estava lá para dar um abraço e dar um conforto. Eu faço isso, Wagner. Acho que a gente tem família, né? Para mim a palavra família me desmonta, né? Porque é isso, eu quero ser com a minha mãe, com meu pai, o que eu sonho que um dia minha filha talvez me recupere isso, né? Foi um vale porque eu sou muito mal acostumado, acho, com a vida crua. O que eu digo assim? Eu sou um pouco mimado por Deus, nunca faleceu ninguém perto de mim. Até nesses últimos 2, 3 anos, minha mãe entrar num câncer, minha sogra falecer num acidente grave. E aí eu comecei a sentir que a gente vai chegando aí nos 40 e vai vendo que a vida vai desenhando sua história, né? E eu fiz isso mesmo e faço surpresas, e eu acho que é esse núcleo. Eu acho que a gente tem que ter amigos, profissão, trabalho, dinâmica, sonhos, mas na essência da essência é família que você leva, né? Eles que vão estar contigo quando tudo desmonta, quando as luzes apagam, o trabalho some, a doença vem. O que fica é isso. E eu acho que essa é uma coisa que as pessoas compreendem muito na teoria, mas elas se esquecem de cumprir no dia a dia. No dia a dia. Né? E isso tem que ser uma coisa muito constante, porque essa é o que semana fica. eu falei com minha filhinha, né? Ela me falou assim, foi semana passada, coisa assim que eu falei para minha esposa, né? Ilustração para usar nos sermões, nas pregações e programas, né? Ai, pai, eu te amo, eu te amo. Eu falei, filha, por que é que você me fala tanto eu te amo? Ela com 7 anos respondeu, papai, por que você fala isso para mim? Eu aprendi contigo. Eu falei assim, nossa filha, falei, a gente chora nessa hora, claro, porque eu falei que fique um legado. Filhos são feedbacks da gente, filhos são ecos da gente, não adianta, alguma coisa a gente tem que se doar para que eles se doem. E hoje em dia isso não é tão simples, né? Abrir esse espaço na agenda dos sonhos profissionais e das expectativas gerenciais da vida e dizer, cara, é família esse núcleo que a gente faz porque ganhou, né? Retorna porque recebeu. É o feedback de você, pai. E a vida segue.
Muito bom. A Thalissa já tá namorando, já? Wagner, Não vamos tocar nesse assunto que é muito polêmico. Muito ela polêmico. tem 7 anos e está Ainda tem- combinado que Jesus vai voltar antes dela dar um beijo em alguém que não seja o papai. Amém? E ela não namora antes dos 18 e pelo menos eu vou ficar sabendo só aos 18. Não, não fala nisso, né? Deixa pra lá. Gente, Ô, Dailson, muito bom ter você aqui no Identidade, poder Wagner, relembrar esses momentos. Parabéns pelos 20 anos da TV Novo Tempo, porque você faz parte dessa história. Amém, a gente Tem o seu agradece. DNA aqui. O trabalho que acontece hoje ainda tem o reflexo do teu trabalho no passado e teu trabalho atual, né? Você é apresentador dessa casa. Então, muito obrigado. Deus porque seja você faz louvado, parte. Wagner. Agradeço a todos vocês, o carinho de todos os técnicos, os apresentadores, quem viveu aquela fase, mas dizendo que essa TV é uma bênção de Deus para que Jesus volte em nossa geração com essa esperança que nos move. Né? Muito bom. Valeu. Obrigado, pastor. Muito obrigado. A gente fica por aqui com o programa dessa semana. No próximo domingo, às 10 da noite, a gente está de volta. Uma semana excelente para você e até lá. Tchau, tchau.